Olá, muito boa noite para você que está em casa. A partir de agora, nós estamos chegando com o programa Opinião Regional. Eu sou Matheus Borges e é com a sua licença que eu peço para entrar onde quer que o sinal da NTV esteja chegando a partir de agora. O titular do programa, David Bala, está em suas merecidas férias e nos próximos dias, nas próximas sextas, nós iremos nos encontrar aqui no Opinião Regional e eu faço questão que você participe comigo. A partir de agora, fique à vontade para mandar mensagem para a gente através do nosso WhatsApp 99947 4515 3821 4488, além das redes sociais, @NTV Patos de Minas. Bom, gente, já eu apresento o meu entrevistado de hoje, mas antes nós começamos o programa de hoje com as informações do Datafolha, que foi divulgado agora há pouco, esses dados referentes ao segundo turno das eleições presidenciais. De acordo com o Instituto Datafolha, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem 49% das intenções de voto e Bolsonaro, do PL, tem 44%. Brancos e nulo totalizam 6%, não sabem ou não responderam 2%. Já no total de votos válidos, Lula tem 53% e Bolsonaro 47%. Os dados da pesquisa aí do Datafolha referentes a esta sexta-feira, registradas sob o número BR 02012-2022. Um cenário aí que nós iremos discutir e muito nos próximos dias aqui no Opinião Regional. Bom, minha gente, eu tenho a honra hoje de entrevistar aqui no nosso estúdio o ex-prefeito de Patos de Minas e também candidato a deputado federal, José Eustáquio Rodrigues. Prefeito, me permita chamar de prefeito, porque quando um político faz um trabalho muito bem feito, sempre tem esse costume de chamá-lo pelo cargo que exerceu. Boa noite, Zé. Boa noite, Matheus. Boa noite, telespectadores da NTV. É um prazer participar aqui com você do Opinião Regional, esse programa que leva até os telespectadores as informações toda semana, toda sexta-feira, e que eu sou um assistente assíduo do programa. Muito obrigado, é um prazer ter o senhor aqui com a gente. Zé, a gente não pode deixar de forma alguma de começar esse nosso programa de hoje dizendo da campanha que o senhor realizou, principalmente em Patos de Minas, municípios vizinhos. O senhor teve aí 20.976 votos, uma votação bastante expressiva aqui para o estado e também em todo o Brasil pelo partido União. Conta pra gente como é que foi essa campanha, esses dias intensos aí de muito trabalho. Olha, foi uma campanha muito difícil, uma campanha que nós corremos várias cidades, vários municípios, uma campanha que nós visitamos os bairros, visitamos as empresas, fizemos arrastão pelos bairros, conversamos com várias pessoas e tivemos assim um cansaço no final da campanha. Nós já estávamos cansados de tanto conversar, de tanto andar, de tanto pedir voto, né? Mas foi o Patos de Minas teve aí a infelicidade de que 561 candidatos a deputados federais receberam votos em Patos. É um número absurdo, apesar de todo o trabalho feito para incentivar as pessoas a votarem em candidatos de Patos, ainda tivemos a nossa votação distribuída em 561 candidatos, né? Nós tivemos aí alguns candidatos bem votados, nós tivemos aí o candidato Zé Vitor, que já era deputado, tinha o apoio do prefeito, o apoio da vice-prefeita, o apoio de alguns vereadores e de grandes empresários da cidade, inclusive financeiramente ele teve esse apoio financeiro desses empresários. O Zé Vitor teve 47% dos votos que eu tive, menos da metade da minha votação aqui. Eu fui o mais votado da cidade, eu fiquei em 7º lugar no Partido União Brasil e sou o 4º suplente. Vou receber o diploma de suplente, 4º suplente. E entre todos os 1.103 candidatos a deputado federal do estado de Minas Gerais, somente 91 tiveram mais votos do que eu. Então eu sou o 92º mais votado no estado. Zé, quando a gente vê essa informação, mais de 500 candidatos votados aqui em Patos de Minas, a gente pode dizer que nesta eleição o patense, claro, o patense tem todo o direito de votar em quem ele quer, claro. Em quem ele queira, mas a gente pode dizer que não se teve uma estratégia do patense ou uma maior intenção em eleger um representante aqui da cidade?
Olha, eu acho que entre os candidatos de fora que tiveram voto aqui, o Zé Vitor teve 8.300 e pouco, o Nicolas, que foi uma surpresa, o Nicolas teve quase 1,5 milhão no estado, de votos no estado. Isso aí representa, né, votação de 100 mil votos para de 15 deputados, 100 mil votos, praticamente. O Nicolas teve 7.800 e pouco aqui em Patos, teve 500 menos que o Zé Vitor. Nós tivemos o André Janones, que teve 1.100 e poucos votos também. O subtenente Gonzaga, que apesar de ter tido 973 votos aqui, não conseguiu ser eleito e vai fazer muita falta para Patos de Minas, porque o subtenente Gonzaga, através do vereador Cabo Batista, sempre trouxe verbas para Patos de Minas. Na minha época de prefeito, ele trouxe, e na época do prefeito Luiz Eduardo Falcão também ele trouxe. Então eu fiquei contrariado da não eleição do subtenente Gonzaga. E outro deputado também que foi surpresa que não se elegeu foi Eduardo Barbosa, que faz um trabalho muito bom junto com as APAES em todo o estado e que normalmente tinha aqui em Patos 1.100 e poucos votos e que dessa vez ele teve só 400 e poucos votos aqui e não conseguiu ser eleito deputado, ser reeleito deputado. Então, acho que são pessoas que vão fazer falta no Congresso para a nossa Patos de Minas. Zé, eu preciso fazer um intervalo agora aqui no Opinião Regional. Eu vou pedir licença do senhor, porque a gente tem muita coisa para conversar ainda a respeito dessa eleição, que foi uma surpresa para muitas pessoas. Candidatos, como o senhor disse, que antes foram bem votados, agora acabaram recebendo uma menor intenção de votos. Vou pedir licença do senhor rapidinho, de você de casa, porque a gente faz essa pausa rápida aqui no programa Opinião Regional e daqui a pouco a gente continua com muito mais. Estamos de volta com o programa Opinião Regional. Você que está em casa pode continuar participando com a gente, 99947-4515. E hoje, o meu entrevistado aqui do nosso programa é o candidato a federal e ex-prefeito de Patos de Minas, José Eustáquio. Zé, a gente continua essa nossa conversa e eu trago um assunto que nós conversávamos agora há pouco no nosso bastidor. As pesquisas acabaram sendo uma surpresa, mais uma vez, em todo o Brasil, mas quando a gente se refere aqui a Patos de Minas, nem tanto uma surpresa, porque nós tivemos aí na última eleição para prefeito, o Falcão, que estava em terceiro lugar e acabou levando aí em o primeiro lugar, claro, se elegendo a prefeito de Patos de Minas. O que explica, Zé, esse recorte dessas pesquisas terem apresentado essa divergência tão grande? Realmente as pesquisas estão apresentando uma divergência muito grande. O Ibope, quando começou, no início, ele era muito fiel, muito certo, as pesquisas dele eram muito corretas. Depois foi expandindo-se um grande número de institutos de pesquisa que hoje tem no país, e a pesquisa reflete a questão de momento, né? Eu, por exemplo, nunca fui pesquisado. Você também nunca foi pesquisado. Então eu fico imaginando que as pesquisas não refletem a realidade do que as coisas estão acontecendo. Nós tivemos na eleição municipal passada, você disse bem, o Falcão estava em terceiro lugar, em uma semana, 10 dias, ele virou a eleição e conseguiu ganhar com uma votação fantástica, né? Mais do dobro do segundo colocado, né? Então, isso tudo a gente tem que analisar, tem que ver. Agora, na Câmara está correndo um boato lá de fazer um projeto para cobrar mais seriedade dos institutos de pesquisa do Brasil. A gente aguarda e vamos ver o que acontece. Nós sabemos que os institutos de pesquisa são um recorte aí da realidade, entanto podem acabar apresentando divergências. Zé, eu preciso tocar nesse assunto agora com o senhor também, porque muitas pessoas acabaram sendo pegas de surpresa com a candidatura do José Eustáquio Júnior, o nosso atual vereador aqui em Patos de Minas. O José Eustáquio, ele teve 18.220 votos. O senhor teve aí 20.976 votos. Nós tivemos 2 José Eustáquio, 2 Zés sendo candidatos ao mesmo cargo. O senhor considera que a candidatura do José Eustáquio Faria atrapalhou a candidatura do senhor? Não, atrapalhou inclusive porque ele foi muito bem votado, né? Ele teve aí 15 mil votos aqui em Patos, parece 15 mil e poucos votos aqui em Patos, e atrapalhou. Se nós tivéssemos tido o bom senso
de ter apenas um candidato em Patos, talvez hoje nós estivéssemos chorando a falta de um deputado federal em Patos, porque nós já estamos indo para 12 anos, eram 8 agora com mais 4 que vai ter nesse período, 12 anos sem um representante na Câmara Federal em Patos, uma cidade da importância de Patos, uma cidade da grandeza de Patos, da grandiosidade de Patos, ficar sem um representante. E não só Patos, a Patos e toda a região aqui, que é uma região importante, né? Nós temos, por exemplo, Patrocínio, elegeu um deputado federal e um estadual, Araguari elegeu um federal e um estadual, Uberaba nós não tivemos nem um deputado federal nem um estadual eleito lá também, né? Foi um problema sério que houve lá também, uma série de candidatos, lá um grande número de candidatos. E aqui em Patos nós tivemos um grande número de candidatos a deputado estadual, tivemos 14 candidatos a deputado estadual e tivemos 6 candidatos a deputado federal. Então isso não deixa de atrapalhar. Tivemos aí a votação do Zé Vitor de 8.300 e poucos votos e o Nicolas 7.000 e tanto. Então também puxa votos, leva votos aí, né? E o Nicolas desequilibrou todo esse processo eleitoral, porque com a votação esplêndida que ele teve, ele fez com que alguns partidos deixassem de ter deputados eleitos. E o PL elegeu o deputado com 31 mil votos. Deputado federal com 31, o Marcelo Álvaro Antônio foi eleito com 31 mil votos. E tem um 2 lá com 42 mil votos em função da votação do Nicolas. O meu partido, por exemplo, que era um partido do União Brasil, que previa-se que seria eleitos 5 a 7 deputados, conseguiu eleger apenas 3. Tudo isso por causa do Nicolas? O Nicolas desequilibrou tudo. Ô Zé, o que explica esse fenômeno do Nicolas? É justamente essa ligação com o presidente Bolsonaro ou outros fatores também, como aí o uso da internet? O uso da internet é de importância, ele usou muito bem, ele é um jovem, 26 anos, usou muito bem, e o Bruno Engler também, que é estadual, usou na passada e usou nessa. E a ligação que eles tiveram com o presidente Jair Bolsonaro foi de grande importância também nessa eleição, porque o pessoal que estava votando no Bolsonaro com convicção, votou também neles. Zé, a gente tem visto aí muitos políticos hoje declarando seu apoio, seja para o Bolsonaro, seja para o Lula, uma eleição que a gente tem ainda no dia 30 de outubro, quando acontece esse segundo turno. Falando agora, vou abrir esse parêntese aqui, para a política nacional. Quando a gente vê a declaração, por exemplo, do Falcão pedindo votos ao Bolsonaro, ontem o vereador, me fugiu o nome agora, por favor, Gustavo, me relembre, o professor Daniel. Professor Daniel declarando voto no presidente Lula ontem. Quando a gente vê essas personalidades políticas declarando seus votos, a gente pode considerar que o eleitorado dessa pessoa automaticamente vai para aquele político que ele está pedindo votos, Zé? Olha, eu acho muito difícil. Eu tenho acompanhado aí nos últimos dias o noticiário nacional e, na minha avaliação, a Simone Tebet demonstrou apoio ao Lula. Nem todo mundo que votou na Simone vai votar no Lula. Eu acho que não. 50% talvez vote, 50% talvez não vote, né? Uma proporção dessa. Quando o Ciro Gomes também, o PDT, o Ciro Gomes até não manifestou violentamente, firmemente, né? Mas o PDT manifestou que vai apoiar o Lula, também nem todo mundo irá apoiar. Nós temos o exemplo claro do União Brasil. O União Brasil tinha uma candidata a presidente da República, que é a senadora Soraya, ficou em 5º lugar. O presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, deixou todo o pessoal do União Brasil a liberdade, deu liberdade para que eles escolham ou Bolsonaro ou Lula, né? Já o presidente do diretório estadual do partido já definiu o apoio ao presidente Jair Bolsonaro, né? Nós vamos reunir aqui a semana que vem, os companheiros vão reunir para poder discutir a situação e ver o que é que nós vamos apoiar, porque não adianta um apoio individual, um apoio meu individual. Eu tenho que ter os companheiros e tenho que ter o pessoal do partido para poder definir a situação, né? Então, eu acho que um apoio individual meu não resolveria nada. Eu tenho que ouvir os companheiros. E assim chegar no consenso. Chegar no consenso e apoiar quem a gente achar, a maioria achar que deve apoiar. Tá certo. Zé, agora voltando aqui para os nossos candidatos. O senhor foi o mais bem votado aqui da nossa região, um dos mais bem votados de todo o estado, de todo o Brasil. Zé, quando a gente pega aí o candidato a deputado federal, João Mar, ele recebeu pouco mais de 7 mil votos. Para o senhor foi uma surpresa
o João Marra, que acabou trocando de partido estrategicamente para sair candidato a deputado federal, e aí teve um pouco mais de 7 mil, sendo um dos menos votados na região. O João Marra, ele teve a infelicidade de trocar de partido no momento em que não era permitida essa troca de partido. A janela partidária não permitia essa troca. Então, talvez ele perca o cargo de vereador. Tem um processo em andamento aí que ele perca o cargo de vereador. Ele teve uma votação para deputado federal inferior à votação que ele teve para vereador. Então, isso demonstra que a população não entendeu o recado dele, não entendeu o que é que ele estava se propondo, qual era a proposta dele de deixar o cargo de vereador para tentar, com 1 ano e meio de mandato, para tentar ser deputado federal. Talvez tenha faltado isso na população, esse entendimento da população, e ele teve essa votação pequena. Tá certo. Zé, vou pedir licença mais uma vez aqui, a gente é para um rápido intervalo e na volta nós vamos conversar mais com José Eustáquio, o ex-prefeito de Patos de Minas e que foi candidato a deputado federal. Nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo com o programa Opinião Regional. Muito obrigado pela sua companhia nesta sexta-feira. Continue participando com a gente. Estou conversando hoje aqui com o ex-prefeito de Patos de Minas e candidato a deputado federal pelo União Brasil, José Eustáquio Rodrigues. Zé, continuando essa nossa conversa aqui, nós vimos em alguns locais de votação neste ano muitos santinhos, muitos materiais usados na eleição espalhados, jogados nas portas das escolas. E alguns desses santinhos eram do senhor. Essa ação foi uma ação estratégica? Foi inesperada? O que aconteceu, Zé? Não, isso aí foi uma coisa de última hora que as pessoas que trabalhavam na minha campanha, sem o meu conhecimento, fizeram isso. Quando eu cheguei no Caíque, cheguei na Padalmir que eu vi, eu honestamente me assustei, porque foi feito aquilo à revelia. Nós tínhamos feito uma programação diferente dessa, não íamos jogar nada na rua, não íamos sujar a rua de forma nenhuma. Eu me assustei quando eu vi isso. Foi algo inesperado, então, sem o consentimento do senhor? Foi, sem conhecimento meu. Zé, partindo então essa nossa conversa aqui, o que o senhor acha que pesou para o senhor não ter ganhado como nosso deputado federal? Pesou a divisão dos votos, que foi entre eu, Zé Eustáquio, o João Marra, o Zé Vitor, o Nicolas, pesou essa divisão. E o grande número de candidatos que foram votados em Patos, né? Porque na eleição passada foi em torno de 400 candidatos, essa eleição subiu para 561. Então um número muito grande, houve uma divisão muito grande e com isso Patos saiu prejudicado. Não digo que saiu prejudicado não pela minha não eleição, mas pela não eleição de um representante nosso, né? Que saiu prejudicado porque vai ficar mais 4 anos sem deputados e isso é desagradável na busca de verba, na busca de recursos junto ao governo federal. Zé, em alguns momentos nós vimos aí o apoio do atual prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, apoiando o Zé Vitor. Para algumas pessoas ele apoiava também o José Eustáquio em alguns momentos, depois virava as costas para o José Eustáquio Faria. Em algum momento o senhor esperou apoio do atual prefeito? Não. Eu nunca esperei apoio do Falcão. Eu tive uma conversa com ele no final do ano passado, na época do Natal. Eu sabia que ele não ia me apoiar, tanto que eu não pedi o apoio. Eu tinha, sim, o apoio de todos os ex-prefeitos, conversei com todos os ex-prefeitos em busca de apoio, mas foi só isso. O Falcão, eu sabia que ele não iria me apoiar. O senhor acha que ele foi estratégico no apoio dele? Ele foi, assim, digamos, correto num determinado ponto. Quem é que estava trazendo verba para ele? Então ele definiu apoiar a pessoa que estava trazendo verba para ele, né? Isso a população não entendeu bem, ficou meio na dúvida, mas o prefeito está apoiando um candidato de fora. Mas ele teve um critério, o critério de apoiar quem estava trazendo verba para ele. Foi um critério que ele adotou, um critério correto, e lançou a Ludmila como candidata a deputada estadual. Ela foi muito bem votada, teve mais de 41 mil votos em Patos e teve 59 mil votos no total. E com isso acabou que o doutor Eli
ficou sem ser eleito. Ele teve, a votação dele caiu muito aqui em Patos, teve 12 mil e poucos votos aqui em Patos e teve 38 mil no geral, né? Então não deu para ser eleito. Mas, ao mesmo tempo, a gente analisa que houve muita mudança na Assembleia e na Câmara Federal. Na Assembleia, por exemplo, Adalclever Lopes, que foi presidente da Assembleia, não foi eleito. O Antônio Júlio, que foi presidente da Assembleia, não foi eleito, perdão. O Inácio Franco não foi eleito. Então teve muita mudança realmente assim a nível. O Mauro Lopes, deputado federal, não foi eleito, que é pai do Adalclever. Então houve o Eduardo Barbosa não foi eleito, o subtenente Gonzaga não foi eleito. Então houve muita mudança, houve uma renovação muito grande. Verdade, Zé. Rapidamente, porque o nosso tempo aqui é rápido demais, queria mais tempo aqui com o senhor, mas nas próximas eleições, podemos esperar o senhor candidato a prefeito, a vereador? Não. Vamos organizar o partido União Brasil, vamos organizar a União Brasil a nível regional, a nível de Patos, e vamos ver o que acontece daqui 2 anos, né? O meu nome vai ficar cogitado aí sempre, graças a Deus fiz um bom trabalho como prefeito, mas vamos pensar de melhor, vamos ver, vamos estruturar o partido a nível regional. Tá certo. Conversei aqui hoje com o ex-prefeito de Patos de Minas, também candidato a deputado federal. Prefeito, muito obrigado pela sua participação. Espero o senhor mais vezes aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Matheus, agradeço a você e os telespectadores pela atenção dedicada a esse programa e estou sempre à disposição. Obrigado, Zé. Minha gente, acabou o programa de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. O Opinião Regional volta ao vivo na próxima sexta-feira, às 18h30. Fiquem todos com Deus. Tá chegando agora o NTV News. Oi, Odair Cardoso. Boa noite. Boa noite, Matheus Borges. Boa noite para você. A gente está chegando com o News aqui, muita informação aí depois dessa entrevista que você fez. E muito boa entrevista com o ex-prefeito, né, com o ex-candidato aí a deputado. Acompanhando aqui atentamente. E agora tem mais informação chegando. Meu amigo, então eu vou assistir você a partir de agora. Bom jornal. Obrigado, Matheus.